Oi pessoal, então como eu tinha comentado no vídeo anterior, o objetivo final desse vídeo vai ser apresentar uma solução para um PVI, na verdade problema de valor inicial e de contorno com equação do calor. Então antes de eu chegar lá eu preciso apresentar para vocês algumas coisas que a gente veria com mais calma se houvesse um pouco mais de tempo, mas são o seguinte: existem algumas equações clássicas da física que aparecem com bastante frequência, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, a primeira que a gente vê aqui, né, é a equação do calor, essa daí. Essa aí é a equação do calor unidimensional. Você tem aí a derivada segunda de U em relação a x, que multiplica uma constante k. Essa constante k é positiva, igual a derivada de U em relação a t. Esse x e esse t, eles têm um significado na física. Aí o x vai ser um comprimento, uma medida de espaço, né, de distância, e o t é o tempo. Para vocês verem mais detalhes sobre a dedução dessa equação, o significado de cada coisa específica, quando ela tem alguma validade, bom, enfim, isso aí é aplicado para uma situação específica. Eu indico para vocês, além das minhas notas de aula, que eu de fato escrevi um pouco sobre essa dedução, acho que até terminei a dedução desta equação, vocês podem ver praticamente a mesma dedução no livro do Zill e Cullen, que está aí na bibliografia. A segunda equação, que a gente não vai estudar, mas eu queria apresentar para vocês, é a equação da onda. A equação da onda também era para estar lá nas minhas notas de aulas, aí eu mal comecei, né? Mas vocês também podem ver a dedução e quando de fato se pode aplicar, quando se pode usar essa. Porque tem algumas condições do problema que você está estudando que devem ser satisfeitas para você poder usar essa equação. Mas, novamente, o x é uma variável que mede distância, e o t é o tempo. Nessas duas primeiras equações, a primeira é dito equação do calor unidimensional, ou equação unidimensional do calor. E a segunda é a equação da onda também unidimensional, porque a gente só tem uma variável espacial que é o x. De modo um pouquinho mais geral, a gente tem realmente na bibliografia definida a equação do calor aí no plano, no espaço, a equação da onda também no plano, no espaço, mas aqui a gente só vai ver em uma dimensão e já está de bom tamanho. A última equação é chamada equação de Laplace em duas dimensões. A equação de Laplace também ela pode ser dada em quantas dimensões a gente precisar, aí só aparece em duas dimensões. Todas essas equações vocês vão encontrar no livro do Zill, não só uma dedução, comentários sobre onde isso aí é aplicado. Essas são equações interessantes para a gente falar a respeito. Vou descer aqui. Quando a gente estuda equações diferenciais parciais, de maneira similar ao que acontecia em equações diferenciais ordinárias, a gente pode fixar algumas condições sobre a solução. Em equações diferenciais ordinárias, a gente tinha as chamadas condições iniciais, vocês devem lembrar. Quando a gente fixava determinadas condições iniciais, o que a gente obtinha em geral era uma única solução para aquele problema, para aquela equação diferencial ordinária. Se você não fixasse a condição inicial, o que acontecia é que você tinha, na verdade, como solução uma classe de soluções, né, que dependia de uma ou mais constantes. Quando a gente tem equações diferenciais parciais, o análogo a isso é fixar não só condições iniciais, como condições de contorno. O que são essas condições de contorno? São condições que a gente fixa sobre a nossa solução quando você não varia a variável espacial. Então, a gente tem essencialmente aí três tipos de condições a serem apresentadas, que são as seguintes. A primeira condição de contorno são as condições de Dirichlet. Então, imagina que você quer resolver uma equação diferencial parcial, por exemplo, uma daquelas três que a gente falou agora, a equação do calor, a equação da onda ou a equação de Laplace, mas você gostaria que a solução U lá em cima, além de satisfazer a equação diferencial parcial, satisfizesse uma condição do tipo U de zero, t ser igual a zero. Então, quando você fixar o x igual a zero, você quer que a sua solução seja igual a zero.
Nessas condições de Dirichlet, essencialmente o que acontece é o seguinte: você está fixando o valor da sua solução, a sua solução é a U de xt, para um x fixo, para um valor da sua variável espacial fixa. Aqui tem uma distinção, né, entre variáveis espaciais e variáveis temporais. Aqui o t é a variável temporal, porque diz respeito ao tempo, e o x a variável espacial, porque você está medindo aí distância, né? Alguma coisa no espaço quando você fala da variável x. Condições de Dirichlet é o que você quer que a solução, o U de xt, satisfaça quando x é fixo. É basicamente isso. Tem aí alguns detalhes a mais, mas essencialmente é isso. Condição de Neumann. A condição de Neumann, a gente não fixa, quer dizer, quando você, além da equação diferencial parcial, você não fixa o valor de U quando x assume um valor fixo. O que você estabelece é o valor de derivadas de U, de derivadas parciais, de derivadas direcionais. Então, você dá a equação diferencial parcial e fala, eu quero que a derivada de U em relação a alguma coisa valha isso, sobre certos pontos. Quais pontos? Aí eu coloquei aqui, ó, sobre a fronteira do domínio espacial. Se a gente estiver pensando que o domínio espacial, ou seja, onde o x varia, é um intervalo que vai de 0 até L, a fronteira seria o ponto 0 e o ponto L. E é a fronteira no sentido do cálculo mesmo, que vocês devem ter estudado, né? Fronteiras de conjuntos. Aqui, por exemplo, uma condição do tipo Neumann é a derivada de U em relação a x no ponto LT, quer dizer, o t varia, mas o x é igual a L, é igual a zero. Então, essa aqui é uma condição do tipo Neumann. E uma condição que a gente pode dizer que é do tipo mista são as condições de Robin. As condições de Robin, elas envolvem numa única equação os valores da função, a solução da EDP, e de alguma derivada da solução da EDP. Isso aí aparece numa única equação, então você tem informações tanto sobre a solução quanto a derivada da solução numa certa região do domínio espacial. Exemplo, derivada de U em relação a x no ponto LT, o L é fixo, seria aí um ponto da fronteira do domínio espacial, igual a menos H vezes U de LT, tá vendo? E aqui você tem a solução também sobre a fronteira, menos 1 UM. Esse UM aqui é uma constante, o H também é uma constante. Então, essa é uma equação, né, que envolve tanto a solução U sobre pontos da fronteira, porque o x é igual a L, como a derivada de U sobre pontos da fronteira do domínio espacial. Então, essa condição aí do tipo mista é chamada de condição de Robin. E o que seria, então, as condições iniciais agora? As condições iniciais são similares ao que vocês tinham visto quando estudavam lá equações diferenciais ordinárias. É uma condição que a sua solução vai satisfazer para quando você fixa a variável temporal. Então, por exemplo, o u de x zero, ou seja, que seria a solução u de xt, com t igual a zero, igual a uma função f de x. Essa função f de x, dependendo do problema, tem que satisfazer algumas condições aí, né, para que você realmente tenha a solução do problema, do seu problema em geral. Uma outra coisa importante que a gente tem que observar aqui é o seguinte: observe aqui que a condição inicial ela é uma função, né? U de x0 vai ser f de x para fx dentro de um certo intervalo. As condições de contorno que eu coloquei aqui, vamos falar especificamente da condição de Neumann e condição de Dirichlet, eu coloquei como sendo constantes. Ó, U de 0t igual a zero, essa aqui seria uma condição de Dirichlet, e U de LT igual a derivada de U em relação a x em LT, ou seja, sobre uma parte da fronteira, igual a zero. Mas a gente poderia ter tomado aqui condições de contorno que não fosse igual a zero, aqui fosse igual, sei lá, uma g de t. É claro, isso vai dificultar um pouquinho a resolução, mas isso acontece muitas vezes. Então agora a gente vai, de fato, juntar várias coisas que a gente viu ao longo do curso para resolver um problema
de condições iniciais e de contorno com a equação do calor. Então, vamos considerar aí a equação do calor da maneira que aparece. Uma constante K positiva que multiplica a derivada segunda de U em relação a x igual a derivada primeira de U em relação a t. O x variando aí no intervalo 0L e o t positivo. Observem que a gente toma o intervalo 0L, mas isso aí pode ser transladado. A gente consegue fazer essas mesmas coisas se o intervalo não fosse 0L, fosse qualquer outro intervalo, sem praticamente muita dificuldade. O que a gente vai fazer? Vamos propor que a solução dessa equação diferencial parcial, vamos olhar inicialmente só para a equação. Então, vamos supor, né, que u de xt pode ser escrito da seguinte maneira. U de xt vai ser um x de x vezes um t maiúsculo de tzinho. Que eu vou omitir em vários momentos aí as variáveis independentes do x e o tzinho, e vou escrever só assim, ó, só o x maiúsculo vezes o t maiúsculo, tá bom? Como a gente já fez isso em sala de aula, eu vou ser mais ágil aqui para escrever os passos seguintes. Substituindo essa forma da função u na EDP lá em cima, a gente obtém a seguinte expressão. Então, vai ser K, que multiplica a derivada segunda de U em relação a x, vai ser esse x maiúsculo, duas linhas, vezes t. Do outro lado, a derivada primeira em relação ao tempo de U, né? A derivada primeira de U vai ser o x maiúsculo vezes o t'. Vamos separar as variáveis, né? Deixar tudo que tem x de um lado e tudo que tem t do outro. Eu vou deixar a constante também do lado do t ali. Então, vai ficar o seguinte. X duas linhas sobre x é igual a 1 sobre k e multiplica t sobre t'. Como aí a gente tem uma igualdade, né, de expressões. De um lado você tem uma coisa que só depende da variável x, do outro uma coisa que só depende da variável... Mas tem um errinho aqui, né? Vamos corrigir. O linha é ali em cima. Tem linha aqui em cima. Do outro você tem uma expressão que só depende da variável t. Como são variáveis independentes, a única forma de ser possível essa igualdade, fazendo variar o x dentro do intervalo 0L e fazendo variar o t em algum intervalo de números positivos, isso é possível se essas duas coisas são constantes. Nós vimos anteriormente que existem algumas possibilidades. Eu poderia supor que essa constante aqui, eu vou chamar inicialmente de C, é uma constante positiva, que é uma constante nula ou que é uma constante negativa. Dependendo do que eu supor, a gente obtém uma forma diferente de solução. Só que aqui, a gente ia perceber ao longo do caminho que algumas dessas soluções teriam que ser descartadas. A gente não conseguiria solução para o problema de modo completo, ou seja, alguma solução que satisfizesse a equação diferencial parcial, satisfizesse as condições de contorno e a condição inicial. E, resumindo a história, a gente vai supor que essa constante é negativa. Essa é a que vai dar certo. Tomemos C igual a uma constante que eu vou chamar de menos lambda ao quadrado, tá? Então, isso aqui é negativo. Se a minha constante é menos lambda ao quadrado, eu vou reescrever as equações que a gente tinha lá, as equações diferenciais ordinárias, que agora a gente vai trabalhar com equações diferenciais ordinárias e obter o seguinte, ó, x duas linhas é igual a menos lambda ao quadrado vezes x e t' é igual a menos lambda ao quadrado vezes k vezes t. A solução geral dessa EDO em x é da seguinte forma. Então, x de x vai ser igual a uma constante C1 vezes cosseno de lambda x
mais uma constante que eu vou chamar de C2, vezes seno de lambda x. Tá? Essa é a forma geral da EDO em x. E a outra EDO vai ter como solução geral o T de Tzinho, uma constante que eu vou chamar aqui de C3, vezes E elevado a K menos K lambda ao quadrado vezes T. Ou seja, a princípio, só a equação diferencial parcial tem como uma solução particular o uzinho de xt igual, só para lembrar, né, o xão de xzinho vezes o t maiúsculo do t minúsculo. Que nesse caso, eu posso escrever de maneira geral como sendo uma constante d1 vezes e elevado a menos k lambda ao quadrado t, que multiplica cosseno de lambda x mais uma constante d2 e elevado a menos k lambda ao quadrado t, que multiplica seno de lambda x. Só que agora a gente vai usar as condições de contorno que aparecem apresentadas ali inicialmente. Pelo fato da gente ter que o u de 0t é igual a zero, então vamos anotar isso daqui. Como u de 0t é igual a zero, isso daqui, olhando na expressão que a gente obteve aí, fazendo o x igual a zero, toda essa parte com seno aí vai desaparecer. Então isso aqui é o quê? É d1 e elevado a menos k lambda ao quadrado t. Cosseno de zero vai ser 1. Então aqui vai ficar só isso, é igual a zero. Para que isso seja zero, como é d1 vezes e elevado a alguma coisa, e e elevado a alguma coisa é sempre diferente de zero, o que tem que ser zero é a constante d1. d1 é igual a zero. E, portanto, eu posso reescrever a minha solução particular tomando d1 igual a zero, fica o quê? d2 que multiplica e elevado a menos k lambda ao quadrado t, tudo isso multiplicando seno de lambda x. Temos ainda a segunda parte da condição de contorno. E, aliás, eu esqueci de mencionar, né? O nosso problema ele é dado com condições de contorno do tipo Dirichlet e uma condição inicial. Como nós sabemos que o U de LT faz parte da condição de contorno, também é igual a zero, o que isso diz para a gente? Olha a expressão do U de xt aí em cima. Vamos tomar o T, o x igual a L, e vamos reescrever. Ó. D2 de E elevado a menos K lambda ao quadrado T, que multiplica seno de lambda L, isso aqui tem que ser igual a zero. A gente não pode tomar o D2 igual a zero, porque se eu tomar o D2 igual a zero, o D1 já era zero, estou dizendo que a minha solução é nula. E o único jeito da solução nula ser a resposta desse problema é que a f de x lá em cima também seja a função nula. Aí sim. Mas se ela não for, eu não consigo encontrar a solução. Então, supondo que o D2 é diferente de zero, e essa exponencial aí também vai assumir um valor diferente de zero, o que a gente tem que ter é que o seno de lambda vezes L seja igual a zero. Como o seno de lambda vezes L é igual a zero, a única possibilidade disso acontecer é que lambda vezes L seja um múltiplo de π. Ou seja, lambda vezes L é igual a um múltiplo inteiro de π, n vezes π. Esse n pode ser um inteiro positivo ou negativo, pelo menos para satisfazer essa igualdade. Isso implica que o lambda que aparece aí tem que ser, admitindo, é claro, que o L é diferente de zero, n vezes π sobre L. E, portanto, a nossa solução particular até o momento, ela pode ser escrita da seguinte maneira. O U de xt
que era aquela constante D2, né? Só que agora eu vou trocar essa constante D2, eu vou chamar aqui, porque, observem, né? O lambda, ele pode ser uma coisa variável. Se eu trocar esse n, podia até chamar aí de lambda n, né? Ele vai ser o n π sobre L. Então eu vou trocar o nome dessa constante, vou chamar aqui de Bn, convenientemente, como vocês vão ver depois, é uma constante, pensa assim, que o U de xt é uma constante vezes e elevado a menos k, lambda ao quadrado. Observe agora que o lambda ao quadrado é n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado, que multiplica t vezes o seno de n πx sobre L. Então, essa é a cara. E como esse negócio está vinculado ao n, eu vou chamar de UN, tá bom? Então, uma solução particular para aquele problema tem essa cara. Só que o que eu fiz até agora é encontrar uma solução particular que resolva a equação diferencial parcial e satisfaça as condições de contorno. É fácil a gente perceber que ela vai satisfazer as duas condições de contorno. Para t igual a zero, isso aí vai valer zero, e para t igual a L, isso aí também vai valer zero. Qualquer solução desse tipo. Mas também é fácil perceber que a gente não consegue fazer isso aí satisfazer a condição inicial. Para satisfazermos a condição inicial, deveríamos ter o seguinte. Então, o que deveria acontecer? Qual que era a condição inicial? U de x0 é igual a f de x. Então, o n, né? A minha solução particular, estou chamando de UN. De x0, aqui é zero, isso aqui tem que ser igual a f de x. Então, o que isso significa? Olhando para a minha solução particular, teria que ser uma coisa assim, ó, uma constante, que eu estou chamando de Bn, e elevado a menos k, n ao quadrado, π quadrado sobre L quadrado, vezes t, vezes zero, perdão, vezes seno de n px sobre L. Isso aqui tem que ser o f de x. Mas a única possibilidade disso acontecer é que a própria f seja um múltiplo dessa função seno aí. Seja um múltiplo da função seno. Só que a f, ela é dada inicialmente. Ela pode perfeitamente não ser um múltiplo da função seno. Então, normalmente isso não vai acontecer. Normalmente você não consegue dizer que essa UN é a solução do problema dado inicialmente. Contudo, a gente pode obter uma solução um pouco melhor. Observem que, vou até voltar um pouquinho ali em cima para vocês observarem que a equação dada é uma equação linear e homogênea. Tá? Você não tem aquele termo que não depende da função u ou de suas derivadas, então é homogênea, linear, é claro. E, portanto, vale o princípio da superposição. Significa que, se eu considerar uma soma de soluções daquela EDP, eu ainda vou ter uma solução. Vamos considerar a seguinte soma. Vamos chamar de U de xt, ou seja, U de x a soma de soluções desse tipo aí, quando eu faço o n variar de 1 até infinito. É claro que isso aqui não está completamente definido, porque eu não estou dizendo quem são essas constantes Bns. N de 1 até infinito. Mas suponhamos que eu escolha determinadas constantes Bn, aliás, perdão, aqui faltou, vezes e elevado a menos k n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado vezes t. Tá? Então, estou definindo U de xt como o somatório dessas funções o n de xt que eu tinha encontrado anteriormente. Observe que cada uma delas é a solução da EDP e satisfaz as condições de contorno. Como as condições de contorno são todas nulas, você fixa o x igual a L ou x igual a L
a solução vale zero, essa soma que eu estou definindo aqui, caso convirja, também vai satisfazer as condições de contorno. É fácil verificar isso. Vamos supor que isso aí converge, né? Pelo menos dentro aí do intervalo 0L, para x dentro do intervalo 0L, e para t maior do que zero. Então a questão é, será que essa soma aí pode ser igual a f de x em t igual a zero? Então a pergunta é, será que u de x0, que é igual a essa soma, né? Tomando t igual a zero, essa exponencial aí vai sumir, né? Porque vai ser elevado a zero. Será que isso aí pode ser igual a f de x? Se a gente escolher, será que isso aí pode ser igual a f de x, né? Para x no intervalo 0L, e se a gente escolher convenientemente os coeficientes Bn, a resposta é sim. Vamos supor que a função f satisfaça aquelas condições de Dirichlet que a gente estudou lá em séries de Fourier. As condições de Dirichlet eram que a gente anunciou aqui, tá? A f seria uma função limitada nesse intervalo 0L. A f teria um número máximo de máximos e mínimos locais no intervalo. A f teria um número máximo de descontinuidades, um número finito de descontinuidades, né, na verdade, e assim como um número finito de máximos e mínimos locais. Então, admitindo que a f satisfaz aquelas condições nesse intervalo, é possível a gente representar numa série tipo série de Fourier que tenha só senos, que era aquele desenvolvimento em meia onda com senos. Então, a igualdade acima é possível se f satisfizer as condições de Dirichlet. Suponha que ela satisfaz as condições de Dirichlet. Satisfazendo as condições de Dirichlet pelo desenvolvimento em meia onda da função f nesse intervalo, basta definirmos cada um daqueles coeficientes. Vocês podem olhar lá atrás e fazendo aí algumas simplificações, como sendo aqui a 2 sobre L integral de 0 até L de f de x, aqui é um x, tá? Vezes o seno de n de x sobre L dx. Então, escolhendo os bn's desta maneira, a gente tem aí que essa série vai convergir para o valor da f de x para x nesse intervalo, quer dizer, para o valor da f de x nos pontos onde f seja contínua. Se ela tiver alguma descontinuidade, tem aquele negócio da média dos limites laterais. Mas a moral da história, no final de tudo isso daí, de toda essa conta, a gente tem o seguinte, que a solução desse problema, né, uma função que satisfaz a EDP, satisfaz as condições de contorno e satisfaz a condição inicial, é dada pela seguinte expressão. U de xt é igual somatório de quem? Desses BNs aí, eu vou colocar os BNs aqui, ó. 2 sobre L, integral de 0 até L, de f de x, seno de npx sobre L, dx. Isso aí que multiplica exponencial de e elevado menos k, n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado, vezes t. Então, a gente fica aí com essa solução aí para o n indo de 1 até infinito. Essa é uma forma, né, de a gente determinar a solução para a equação do calor com condições de contornos nulas e condição inicial praticamente qualquer. Essa solução que aparece aqui, se eu não me engano,
é o que vocês basicamente têm que usar para resolver a última questão da lista de exercícios. Então, se você não quiser reproduzir todo aquele conteúdo, todo esse procedimento para apresentar uma solução lá, você pode pegar essa solução final aqui, usar lá a função f que aparece, só tomar cuidado, né, de verificar que, que o que é apresentado lá são as mesmas condições em que eu trabalhei aqui, ou seja, condições de contornos nula e uma condição inicial qualquer.